Seja bem-vindo, vamos para mais um vídeo. Irmão, amada irmã, nós precisamos da doutrina? Será que a doutrina é algo importante? Muitas vezes a doutrina é considerada coisa de igreja, coisa de instituição, coisa inclusive que não teria nada a ver com a fé cristã. E aí fica a pergunta, será que a doutrina tem seu lugar dentro da fé cristã? Ou é uma coisa ultrapassada, são dogmas que hoje não valem mais? Hoje nós queremos ver esse assunto a partir da própria palavra de Deus, inclusive também nas línguas originais. Vamos abordar o tema doutrina somente a partir das Escrituras, para vermos o que ela diz, se a doutrina então é válida ou não é. Antes da gente entrar no tema, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe também seu comentário, também de repente de uma pergunta, de uma dúvida que você tem sobre algum assunto. Amados irmãos e amadas irmãs, doutrina. No Antigo Testamento, nós temos a palavra hebraica lega. Essa palavra lá no hebraico, ela significa aquilo que é recebido. Essa palavra lega é a palavra que a Bíblia em português então traduz como doutrina. Inclusive eu dei uma pesquisada, mas eu não encontrei, mas eu até desconfio que a palavra portuguesa legado venha do hebraico legar. Nos sites que eu olhei diz que vem do latim, mas eu desconfio que tem alguma coisa de hebraico aí no meio dessa história. De qualquer forma podemos usar isso aqui. Doutrina significa um legado, algo que é passado adiante. Por isso, por exemplo, vai nos dizer lá em Provérbios 4:2, que é só um exemplo do Antigo Testamento: porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. De tantas sabedorias, de tantos ensinamentos que há em Provérbios, diz aqui nesse capítulo que Deus nos concede boa doutrina. Já temos aqui o indicativo de que doutrina, na verdade, não é algo tão desconfortável e tão antibíblico como muitas vezes é imaginado. No Novo Testamento, a palavra doutrina, na língua grega, é didaquê. É uma palavra muito importante no Novo Testamento, porque a palavra didaquê significa ao mesmo tempo ensino. Ou seja, então no hebraico, algo que é passado adiante, legado. No Novo Testamento, didaquê, ensino. E é interessante que lá em Atos 2:42, quando então o Espírito Santo desce sobre a igreja cristã, dali para frente, então os discípulos, os apóstolos, eles começam a passar adiante o seu legado, o seu ensino. Por isso vai nos dizer lá em Atos 2:42, um texto que eu acredito que é bem conhecido, vai nos dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Percebe que antes da comunhão, antes do partir do pão e antes das orações está o quê? A preservação da doutrina. Ou seja, em outras palavras podemos dizer, a preservação do ensino cristão. Levar o ensino correto para as outras pessoas. Ali então os novos convertidos passar a estes os ensinos corretos acerca do Senhor Jesus. E eu quero ler para você mais um versículo lá do livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos. Resumindo, chegará um tempo em que não se ouvirão os verdadeiros ensinos da palavra, mas as pessoas irão ouvir aquilo que elas querem, aquilo que agrada a elas no seu coração. É importante lembrar, lá em Atos 2:42, a palavra grega que aparece é didaquê. E aqui em 2 Timóteo 4:3, a palavra grega é didaskalias, que também tem a ver com didaquê. E eu quero ler um último versículo do Novo Testamento, texto bem conhecido lá de Mateus, capítulo 28, os versos 19 até 20, onde a palavra de Deus também quer nos ensinar sobre isso,
onde no grego também aparece a palavra didaquê, mas aqui ela é traduzida de um jeito diferente. Aqui diz assim, nós conhecemos muito bem: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Onde aparece a palavra didaquê aqui nesses versículos? Na palavra ensinando-os, porque a palavra doutrina vem do grego didaquê, que significa tanto ensino quanto doutrina. E aqui ela aparece então, após o batismo, os novos cristãos deveriam ser ensinados a guardar aquilo que Jesus ordenou. E isso aqui o próprio Senhor Jesus disse, não é Paulo, não é Pedro. Jesus disse isso aqui, não é Timóteo. Jesus disse isso aqui, ensinando-os. Por que aqui aparece a palavra ensinando-os e não a palavra doutrina? Porque ela teria que ser colocada no gerúndio, e no gerúndio ela fica um pouco esquisita, porque daí ficaria doutrinando-os. Aí parece uma coisa um pouco mais assustadora. Então a tradução aqui é ensinando-os. Então, resumindo toda essa história, a doutrina é necessária ou não? Precisamos da doutrina ou não? Biblicamente sim, porque ela tem a ver com um legado, um ensinamento que é passado adiante de maneira correta, prevenindo que ele não se perca adiante e que também os ensinos não se percam adiante. Por isso que a igreja primitiva irá, por exemplo, produzir credos, porque os ensinos começaram a se distanciar daquilo que estava na palavra de Deus. Daí surge então, por exemplo, o credo apostólico, credo niceno-constantinopolitano, que poucos conhecem, mas é muito importante. Surge o credo atanasiano, para mostrar, não, aquilo que está na Bíblia deve ser ensinado assim, porque é o que está nas Escrituras. Isso é uma coisa muito importante. As doutrinas não julgam as Escrituras, mas as Escrituras julgam as doutrinas. E isso é uma coisa muito importante. Isso tem tudo a ver também com a teologia de Martinho Lutero, que a doutrina, ela é importante, necessária, mas ela vem da palavra de Deus, e não a palavra de Deus da doutrina. Então doutrina é isso, é a didaquê, é o legado, é o ensino correto das coisas de Deus. Por exemplo, o credo que eu mais gosto, sugiro você pesquisar, conhecer o credo da Calcedônia, lá de 451. Os discípulos, obviamente, depois de tanto tempo já haviam morrido, e os cristãos começam a se perguntar quem é Jesus, quem é Cristo, e vem Apolinário dizendo: de um Cristo veio Ário, outro cristão, muito devoto, mas falando de outro Cristo. E os cristãos então precisam olhar para as Escrituras e descobrir quem é Jesus. E quando eles olham para as Escrituras, quando eles leem o Novo Testamento, então eles formulam de maneira bem sucinta um credo, onde eles dizem: o Jesus que nós cremos é esse que está aqui. Porque o credo, a doutrina, o ensino, o legado, vem das Escrituras. Podemos resumir assim: a doutrina, a didaquê, o ensino, o legado, é sempre uma síntese da própria Escritura. Para a gente terminar, doutrina, credo, não é uma coisa só da igreja primitiva, do primeiro milênio. Nós, por exemplo, temos ali nos anos 1930 a Declaração de Barmen, que é uma confissão de fé de cristãos evangélicos da Alemanha contra o nazismo, dizendo: nós não vamos ouvir primeiro a voz de Hitler, mas a única voz que nós devemos ouvir é a voz de Cristo. Ele é a única palavra de Deus a quem devemos ouvir. Vai dizer, por exemplo, a Declaração de Barmen. A síntese da palavra de Deus, para que seja ensinada, para que seja preservada para as próximas gerações como um bom legado. Essa tarefa continua a nós: compreender aquilo que diz a Escritura e passar isso de maneira correta para as outras pessoas. Essa é a função da doutrina. Não precisei abrir aqui nenhuma teologia sistemática, nenhum livro de dogmática cristã para explicar para você o que é doutrina, porque a própria palavra de Deus nos fala dela. Esse foi o assunto de hoje. Deixe aqui o seu comentário, e o meu desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um forte abraço. Deus abençoe.